Olá, o Espiritismo BH recebe hoje Oswaldo Eli, que vai abordar o tema tratamento fluídico. Olá, Oswaldo, tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vindo. Prazer é nosso, é uma alegria estar aqui, agradecendo a oportunidade de poder participar dessa tarefa, desse movimento que é muito importante para todos nós. Muito obrigado pela chance. Desde quando o homem sabe da existência dos fluidos espirituais e de suas características? Bom, essa pergunta ela é interessante e importante, não apenas para a gente pensar numa evidência histórica, numa comprovação de um fato, mas entender como acontecia. A gente tem relatos disso há mais de milênios, né? Na Índia, em Roma havia esse tipo de tratamento, no Egito havia esse tipo de tratamento. Então, buscando essa fase mais antiga, antes da era cristã, antes de Jesus, nós vamos ver o que acontecia. Naquele tempo não havia tratamento médico como nós temos hoje, não havia medicação. O que havia era o uso, algumas informações sobre plantas e o uso da imposição de mãos. Então era a medicina do passado e era eficaz. Isso serve de comprovação para nós da eficácia desse método. E não apenas isso. É importante no meio espírita se pensar que naquela época não se sabia da forma lúcida que sabemos hoje, da ação dos espíritos em nossas vidas. Ou seja, os operadores do magnetismo trabalhavam, digamos assim, por conta própria, sem contar conscientemente com essa assistência, o que significa que a eficácia que eles tinham independia de um contato espiritual consciente ostensivo. Isso é muito importante na prática hoje, para que a gente não fique dependente, achando que tudo será feito por desencarnados. O passista tem que ter isso em mente. Outra evidência histórica que a gente pode pegar aí, nós vamos pegar o próprio Jesus como evidência histórica. Ele praticava a imposição de mãos e obtinha curas tidas como milagrosas, que hoje o conhecimento da ciência oficial e do espiritismo mostram os mecanismos como aquilo aconteceu. Outra evidência histórica que nós vamos ter é de Mesmer, médico que conseguiu obter curas, prolongar vidas, melhorar situações, numa época que também a farmacologia era muito pobre, apesar de já haver informação de fisiologia e de anatomia. E o Mesmer conseguiu coisas impressionantes. Kardec, outra evidência histórica, era um seguidor de Mesmer. Ele era um seguidor do hipnotismo, do magnetismo. Kardec comparava o magnetismo ao espiritismo como sendo duas ciências iguais, ou seja, uma ciência só. E Kardec elabora as informações de Mesmer, acrescentando um componente espiritual desencarnado, trazendo a informação de um passe com duas mentes operando sobre o paciente. Então, a evidência histórica ela é não apenas para nos encher de cultura, mas para nos falar da eficácia e de nos sugerir mecanismos. Então, ela já introduz em nós uma confiança. Essa prática terapêutica, ela é eficaz, né? E hoje, continuando o dado histórico, hoje já saiu do espiritismo essa prática, né? Nós talvez tenhamos a oportunidade de comentar mais à frente, mas a ciência, apesar do Brasil ainda estar atrás nisso aí, a ciência já pratica a imposição de mãos prescrita por médicos como rotina de tratamento em outros países, em outros hospitais. Nós vamos ter oportunidade, possivelmente, de comentar isso mais à frente. E como é possível, ao leigo, compreender a existência dessa matéria invisível e a maneira como pode se relacionar com ela? Essa é uma questão interessante porque passa pela possibilidade da pessoa aceitar que algo vai acontecer com o que está sendo feito, não é? E ele será invisível mesmo, pelo menos para nós encarnados, né? Nós vamos ter que trabalhar em termos de percepção do que sentimos na hora em que o processo está sendo feito e avaliar os resultados do processo feito. Então, houve alguma coisa, houve uma transmissão de uma energia, de um poder, de algo, de uma pessoa para outra.
Se eu aplicar a evidência histórica, eu vou ver Jesus falando, ao curar a mulher com hemorragia, de que de mim saiu uma virtude. Então ele afirmou que houve um deslocamento dele em direção ao paciente de algo que ele chamou de virtude, de um poder, que a gente hoje sabe que se trata de uma forma energética e que é muito usado o termo fluido, né? Nós temos informações também, que todos nós vemos no dia a dia, quantos fatos ocorrem na natureza sem que a gente veja o agente. Né? O ímã, por exemplo, ele pode atrair outro corpo ou repelir outro corpo, e eu não consigo ver essa energia entre esses dois corpos. Então, não há como mostrar a pessoa. O fato existe e é inquestionável. Existe inquestionável. E quem está envolvido naquilo sente no seu corpo uma movimentação, uma sensação boa, desconfortável, alívio posterior, dificuldade posterior. Então é inquestionável isso. Não é preciso nenhum de nós conseguirá ver. A nível desencarnado, das informações que nós temos dos espíritos, pela condição do desencarnado ter uma clarevidência maior, eles descrevem que conseguem ver esses fluidos. E descrevem colorações, formas, fluidos que levam a uma situação agradável, com formação de flores, de cores agradáveis, e fluidos que levam a mal-estar com cores aberrantes ou com uma densidade mais pesada, mais carregada. Então a gente tem a conclusão do fato observado e uma informação mediúnica sobre isso. E os fluidos são elementos sutis, mas há diferença entre aqueles oriundos do plano espiritual e do plano físico? E qual a utilidade de um e de outro? Essa é uma questão básica para quem trabalha na área do passe, na compreensão do que está sendo manipulado. É estudado por Kardec como fluidos próprios do magnetizador, fluidos do desencarnado e uma terapêutica mista que uniria esses dois. Não há dúvida, né, que existe a necessidade de um fluido que só o encarnado possui. Por quê que não há dúvida? Senão nós não aplicaríamos passe, porque nós não precisaríamos de um encarnado para fazer a terapêutica, já que os espíritos desencarnados, com a clarevidência do processo do paciente, poderiam atuar dispensando a nossa participação. Mas nós encarnados, por termos os corpos correspondentes à encarnação, nós possuímos uma energia que o desencarnado não possui. Então tem que estar presente o passista encarnado, porque ele possui um fluido que Kardec chama de fluido vital, que o desencarnado não possui. Então há um fluido que nós encarnados possuímos, sim. E há o fluido que corresponde ao perispírito, o fluido perispiritual, dos vários corpos que compõem o perispírito, que todos nós, encarnados e desencarnados, possuímos. Então, compete a nós, encarnados, então, usando essa informação de uma forma útil, nos perguntarmos, e vamos poder trabalhar isso mais à frente, já que nós temos essa responsabilidade de doar algo que o desencarnado não possui, mesmo sendo um espírito mais equilibrado a trabalhar aí, o que nós temos que conhecer desse fluido e como nos prepararmos adequadamente para a doação desse fluido que o nosso paciente está precisando. Essa questão do estudo dos fluidos, ela é uma questão básica para o passista. Por quê? Vejam bem, nós temos uma responsabilidade nas nossas mãos. Nós temos alguém que sofre e que pode ser não apenas aliviado, mas ele pode ser curado pelo passe. Pelo passe. Então nós não estamos diante de uma atitude de sermos bonzinhos. Nós temos diante de nós uma arma terapêutica que cura. Kardec, em várias oportunidades de sua obra, diz o seguinte, que o fluido vital, que é esse fluido do encarnado, ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Aquele que tem mais pode dar àquele que tem menos e fazer voltar uma vida prestes a se extinguir. Olha bem o que nós estamos trabalhando. Eu posso impedir uma desencarnação precoce.
porque eu tenho um fluido que o corpo precisa. Então o passista encarnado, ele tem que incorporar no seu entendimento essa responsabilidade. Vou dar um exemplo: se eu tiver um paciente com a patologia que desnutre o paciente, os cânceres são assim, né? Eu posso permitir que esse indivíduo suporte a quimioterapia, prolongar a sua encarnação, se for útil para ele, pela minha interferência. Porque eu sou capaz de doar algo que nenhuma atitude médica, e falo isso como profissional médico que for, nenhuma atitude médica é capaz de repor no paciente essa energia que eu posso doar diretamente para ele. Olha bem a responsabilidade nossa, não é? Então não é ser bonzinho, gente, é encarar isso. E aí você pergunta, como que eu faço isso, né? Como que eu consigo que essa energia que eu tenho seja uma energia para passar para a pessoa? E Kardec ainda trabalha mais essa questão fluídica quando ele diz que nós vamos ter que substituir uma molécula malsã por uma molécula sã. Nesse caso, ele trabalha tanto o fluido vital do encarnado como o fluido perispiritual. Aí, outra vez, a pergunta ao passista: como que eu faço, em que condições eu estarei apto a doar uma molécula sã? Então, é interessante isso, porque nos coloca curiosos, interessados, e nós vamos ver que aquele que se interessa por isso, ele vai ser um beneficiado direto, porque quem busca trabalhar isso aqui, ele vai ter que estudar os mecanismos da vida e vai ter uma vida melhor em função da informação e do preparo que ele for buscar ter para ser um passista mais eficaz. Oswaldo, mas o passe é a única forma de canalização fluídica com objetivos terapêuticos? O passe, talvez eu possa ampliar a resposta a essa sua pergunta. O passe é o ato de impor as mãos, né? Esse nome é aplicado à metodologia usada na casa espírita. Mas existem hoje várias alternativas, várias terapias complementares, e repito, complementares e não alternativas, como o reiki, como o doin, como a massoterapia, como a cura prânica, que usa as mãos. Então, são todas elas métodos de manipulação fluídica. E nós temos a água, que é uma das formas de manipulação fluídica. Você pode magnetizar a água colocando nela o que você quiser. O que você quiser. Jesus, quando nas bodas de Caná ele transforma a água em vinho, ele não quis aparecer, falar, eu sou capaz, eu sou poderoso. Ele nos deu a seguinte dica: você faz da água o que você quiser. E Kardec trabalha isso mostrando que você, como a água é um elemento simples e tudo está em tudo, todas as estruturas estão em todas as estruturas, você pode, pela sua ação, transformar a água no medicamento que você quiser, desde que você mentalize esse seu objetivo. Jesus quis vinho, mas eu posso transformar a água em analgésico, eu posso transformar a água em antibiótico, eu posso transformar a água numa energia revitalizante, eu posso transformar a água num antineoplásico. Então, eu tendo o diagnóstico do paciente e selecionando a água específica para ele, não a jarra comum para vários, eu mentalizo qual que é o meu objetivo. E vou dar à água a propriedade que eu preciso naquele momento. E isso é claro na obra de Kardec. Mas você está inventando isso, Oswaldo? Que comprovação que você tem? Aí entra a questão da pouca aplicabilidade de uma metodologia científica à prática espírita. As pessoas não procuram saber os resultados, nem procuram saber os mecanismos. Então é feito de uma forma global, tudo para todos, né? No momento em que a gente começar a ter confiança e nós nos dedicarmos a buscar resultados, nós vamos conseguir selecionar mais a nossa prática. E como se dá em nível metabólico o tratamento fluídico de uma doença no campo biológico? Bom, Ana, vamos pensar aqui
raciocinando aquilo que nós conseguimos estudar e entender. Veja bem, nós não somos nenhuma autoridade, nós estudamos para falar. Uma forma de raciocinar que seja prática. Se fala muito em doar fluidos, mas nós estamos manipulando uma energia. Essa energia pode transformar a matéria nos seus vários estados. E André Luiz acrescenta que no passe existe um fenômeno de hipnose. E André Luiz ressalta que no passe eu posso manipular a mente. Então nós temos várias estruturas, várias modos de pensar no passe. Se eu tiver, como a maioria das doenças tem, uma escassez de fluido, eu vou doar esse fluido. Se eu tiver um fluido desorganizado, acumulado, que não está fluindo, o passe consegue retirar esse fluido e reorganizar essa estrutura. Se eu tiver alguém com uma doença orgânica, eu posso hipnotizar essa região. A fala de André Luiz é assim: se é possível a hipnose da mente humana, com muito mais propriedade se opera a hipnose do campo celular. Então, eu estarei dando uma ordem de cura. Uma ordem de cura. Eu quero que isso aconteça. E André Luiz ainda fala assim: a mente é susceptível de reproduzir suas peculiaridades em outra mente que com ele sintonize. Então, no momento em que eu estou aplicando o passe, eu falo uma coisa que as pessoas acham que é forte, mas apenas para exemplificar. Eu não vou estar rezando na hora do passe. Porque se eu estiver focado no meu pensamento para o alto, eu não estou hipnotizando o meu paciente. Eu não estou repetindo nele a minha peculiaridade mental. Então, no momento em que eu estou dando o passe, eu estou voltado para o paciente com uma ordem de cura. Essa ordem de cura vai entrar no corpo mental e repetir nele a minha ordem de cura. Ele estará com uma informação em sua mente para se curar. Eu estarei ordenando que o seu corpo celular, suas células, obedeçam a minha ordem. Isso hoje é comprovado por uma informação chamada epigenética. A membrana celular obedece ao meio ambiente. Ao mesmo tempo que eu estou focado no paciente, então eu estou entrando no estado alterado de consciência, eu estou com uma ideia objetiva de cura e de modificação da função celular. Esse meu estado de fixação, de atenção e de persistência promove a irradiação fluídica e eu começo também a doar o fluido. Então há uma situação simultânea em que eu introduzo energia, eu comando o campo celular e eu transformo o campo mental. Essa é a base do fenômeno do passe, em que vai haver um transe mediúnico. Eu vou mediunizar o meu paciente com a minha ordem, como se fosse um orientador espiritual que falasse através de um médium. Então eu estou mediunizando, eu estou interferindo no corpo físico, no perispírito, no corpo mental, introduzindo energia e estabelecendo uma nova ordem interna. Eu alivio a emoção, eu alivio dor se eu quiser. Então vejam bem, eu tenho um paciente com dor e ansioso, com uma determinada doença. Então eu dou o passe, eu quero serenidade, eu quero alívio da dor, eu quero melhorar a função. Então essas ideias vão entrar no paciente, gerando um estado mental nele, de confiança, vão aliviar os seus sintomas, porque ele vai aderir àquilo, e eu vou estar, pela hipnose celular, gerando nele uma momentânea função celular normal, para que na medida que os passes se repetirem, eu consiga fazer com que o corpo obedeça a essa ordem, que a mente obedeça a essa ordem, e eu vou ter uma pessoa aliviada emocionalmente, querendo se curar, mais confiante e talvez até com a cura do corpo físico. E outras aplicações da terapêutica fluídica sugerem reequilíbrio emocional e desobsessão. E nesses casos, como tudo acontece?
um contínuo, né? É uma sequência de fatos que ocorrerão espontaneamente. Quando a gente estabelece um equilíbrio emocional ou uma desobsessão, eu estou fazendo um diagnóstico. Eu tenho uma pessoa que precisa do equilíbrio emocional. Ou eu tenho um paciente que está com obsessão, ou eu tenho um paciente que está com câncer, ou eu tenho um paciente que é diabético. Então, são situações em que eu vou objetivar a minha ação terapêutica mediante o diagnóstico que o paciente me apresente. Veja bem, Jesus, quando cura o cego, ele toca os olhos. Jesus, quando cura o gago, ele toca a língua. Quando cura o surdo, ele toca o ouvido. Então, Jesus, ele sabe o diagnóstico e mantém, e conduz a sua ação terapêutica de gesticulação e de vontade direcionada ao diagnóstico. Então, essa pergunta nos sugere o seguinte, que numa terapia do passe, seria ideal que se conhecesse o diagnóstico do paciente, para que eu pudesse, então, em determinada etapa do meu passe, elaborada a tática ou a técnica que eu quero usar, eu terei uma abordagem do local do diagnóstico, do local da doença ou da forma de doença que o paciente apresenta. Né? Vejam bem, se nós observarmos os livros de passe, os 2 primeiros capítulos são sempre os mesmos, anatomia humana e fisiologia humana. Para que isso? É só para saber que existe? Não. É porque o passista terá um conhecimento especializado para que ele, baseado no diagnóstico que o paciente tenha, ele saiba se ele tem por exemplo, eu tenho um processo, sou diabético, então o passista vai saber onde fica o pâncreas, porque vai ter um momento de assistência àquela região. André Luiz é rico em informações, ele trabalha na região doente e não um passe único para todo mundo com a mesma forma. Né? Numa situação ideal, então, nós teríamos uma tarefa do passe numa casa espírita que fosse se dedicar àqueles que realmente estão necessitados e que aí haveria uma ficha ou uma informação pouco antes do passe em que o passista saberia o diagnóstico e poderia aplicar essa terapêutica sobre a região doente. Algumas casas questionam isso. Você está invadindo a privacidade do paciente. Esse argumento, a gente pode colocar um outro argumento questionando essa atitude, porque o passista vai assumir a condição de médico e em medicina de sigilo médico. Então, o que for conversado com o passista, fica com o passista. Havendo essa confiança de respeito ao paciente, que ele não quer se expor, e tem toda a razão, dependendo do campo emocional dele, ele se abre ao passista sabendo que ninguém dali para fora vai saber as suas dificuldades. Aí nós podemos, então, objetivar a nossa ação terapêutica para o sofrimento que ele apresenta. E isso é muito importante, principalmente nas doenças emocionais, nos casos das doenças mentais, em que os pacientes têm mais dificuldade em relatar isso, fora de um consultório da psicologia ou consultório médico, falar para uma pessoa não profissional da minha dificuldade emocional. Mas se houver essa segurança, a pessoa falará, porque aí eu sabendo que o processo dele é emocional, eu vou conduzir a minha emanação fluídica e a minha ordem mental para o seu campo emocional, dispensando um atendimento ao resto do corpo físico que está bem naquele momento. O que redunda numa técnica de passe, baseada no diagnóstico. Então, essas informações, elas facilitam o trabalho. Alguns espíritas dizem o seguinte, não, mas os espíritos é que vão conduzir o passe. Né? Mas é muito mais simples um trabalho desse tipo. Né? É muito mais prático. E porque nós vamos ver também, se pudermos tiver tempo, que se eu ficar preocupado em informação mediúnica, eu não estou dando passe. Porque não existe condição do cérebro atuar em 2 áreas conscientes ao mesmo tempo. Eu não posso estar projetando energias, dando ordem de cura para um paciente e querer ouvir informação mediúnica ou clarevidência. O cérebro nosso não permite isso.
Então eu trabalho ali na base da inspiração, mas se eu souber o diagnóstico, é simples, eu paro as mãos ali e estarei atuando de forma correta. Jesus trabalhava assim, ponto. Quem mais vai questionar uma atitude dessa, né? Então facilita, dá confiança ao paciente, ele se sente assistido na sua dificuldade, né? E ele sai dali e eu consegui conversar com alguém a minha dificuldade. E os fluidos, eles são manipulados apenas pelos magnetizadores ou aqueles que recebem o tratamento também podem ter essa capacidade? Veja bem, essa pergunta pode ser pensada da seguinte maneira. Eu posso magnetizador e quem não é magnetizador, ou passista e paciente. Se eu pensar no passista e no paciente, nós vamos colocar o paciente para trabalhar. O paciente, então, pode manipular fluidos? Sim. Jesus caminha entre a multidão, de repente ele está pressionado, comprimido por muitas pessoas, ele para e diz, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. E era a mulher com hemorragia que disse para si própria, basta eu lhe tocar que serei curada. Ou seja, ela está focada naquilo e ela atrai o fluido curador. Então a posição do paciente é de atrair o fluido curador para si. E na obra de André Luiz isso fica muito claro quando você busca no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz diz o seguinte, que o passe, ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral, mas ele tem menor eficácia no paciente em coma neurológico. Por quê? Porque o paciente em coma neurológico não é capaz de agir conscientemente na receptividade do benefício que lhe é proporcionado. Então, o paciente tem que estar também, durante o passe, interessado em absorver o que lhe é proposto, e ele é o grande veiculador e localizador do fluido. Se ele opuser barreira, o passe terá menor eficácia. Se ele trabalhar imaginando o fluido entrando em si, a ordem mental de cura e localizando o fluido onde ele necessita, nós teremos alguém que quer doar e alguém que quer receber. E a eficácia é muito maior. Por isso é que no coma neurológico, talvez valha a pena um passe em equipe. Nós precisaríamos de um pool de mentes para conseguir um resultado, já que a mente receptora não pode atuar. E se nós imaginarmos, saindo do contexto magnetizador-paciente, todos nós podemos magnetizar, sim. Sim. O exercício do passe, ele é capaz de ser aprimorado pelo exercício. Existem aqueles que, por uma série de situações perispirituais e mecanismos reencarnatórios, são mais capazes da doação do fluido, principalmente o fluido vital. São magnetizadores por excelência, conseguem curas e alívios mais rápidos, de forma mais, você poderia chamar até de milagrosa. Mas todos podemos caminhar para isso. Todos somos capazes de pensar, de querer e, pelo exercício, aumentar a nossa irradiação. O que significa esse raciocínio? Isso não é só uma informação. Significa que qualquer casa espírita que queira se dedicar a um processo fisioterápico que tenha uma programação realmente rígida, eu quero obter resultados, deveria ter uma equipe de passe fixa. Porque é o exercício que aumenta a capacidade de irradiação. Então, no momento em que a prática é quem vai dar passe hoje, cada dia um, há boa vontade, haverá resultados, sim, mas a manutenção daquele grupo traz uma resposta maior. André Luiz deixa isso claro no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala sobre o passe, e o André Luiz pergunta para o orientador, são só 2 passistas, e se um falhar? A resposta dele será substituído com prejuízo previsível, porque ele não está no exercício habitual. Além de ele não está dentro do magnetismo residual que existe do contato entre o mentor espiritual e o passista, que cria-se um elo energético cada vez mais fácil de ser ativado e de bons resultados. Então, o trabalho do passe seria o ideal que houvesse uma equipe especializada naquilo e que fossem sempre os mesmos.
E quais são os fatores de sucesso e de insucesso em um tratamento fluídico? Nós citamos alguns, não é? O fator de sucesso é responsabilidade. Nós temos alguém que está sofrendo. Vamos trocar de lugar. O dia que eu estiver deitado, eu gostaria de alguém interessado em mim. Segundo, conhecimento. Terceiro, fé. O que é fé ou crença? Jesus fala assim: se você tiver a fé de um grão de mostarda, manda um monte se deslocar, que ele se desloca. Ele não fala fé em Deus ou fé em alguma outro ser, não. É fé em si mesmo. Eu sou capaz. Às vezes falam assim, não, mas os espíritos aqui dão paz. Acontece que, por incrível que pareça, eu sou espírito. Não é? Então, quando fala os espíritos fazem, está falando de nós. Nós somos espíritos. Tudo o que é falado que os espíritos fazem é porque nós fazemos. Então, eu tenho que ter responsabilidade, comprometimento, buscar estudar, confiança de que funciona. O aprimoramento interior, ele faz com que o fluido seja melhor. É inquestionável. Os homens santos curavam mais do que nós curamos. Isso cientificamente mostra que ele tem um fluido melhor do que o nosso e a vida deles mostra que eticamente eles eram melhores do que nós. Mas no caso do encarnado, há necessidade de um preparo do corpo físico, porque eu tenho que ter fluido vital para doar. Então eu tenho que ser aquele que no dia do passe eu evitei um esforço físico maior, eu procurei ter uma estabilidade emocional. E terceiro, eu não estou doente. Não adianta ter boa vontade, ser bonzinho só. Se eu estiver doente com a doença que me incapacite, que me debilite, eu não tenho fluido vital para doar. Eu estou precisando receber. Então eu posso ser muito bom, querer ajudar, mas naquele momento eu tenho um fator limitante para tratar a doença orgânica. Pode ser até que se eu estiver, apesar da minha debilidade, emocionalmente bem, eu possa trabalhar outro fluido, que é um fluido não ligado ao corpo físico, que é o fluido perispiritual, do corpo mental. Isso eu poderia ajudar. Mas na doença orgânica é um fator limitante. Com relação ao paciente, é um fator de sucesso tudo isso que nós falamos, a informação, a convicção de que pode funcionar, o estado de informação e como que ele se posiciona para receber os fluidos, né? O estado de consciência do paciente, né? E tanto de paciente quanto de passista, o entendimento de que o passe é um tratamento. Não existe uma terapia para uma doença que funcione com um passe só. Então nós temos que assumir que eu terei que ir, e terei que ir, e terei que ir, até que eu tenha um resultado, né? E se o paciente não quiser, se o paciente não confiar, mesmo assim eu desisto? Não, porque o passe não é um privilégio do espírita, né? Eu posso projetar o meu pensamento à distância e irradiar fluidos para as pessoas. Então, desde que haja persistência da minha parte, eu vou conseguir, pela manutenção da minha vontade de curar, irradiar em benefício dessa pessoa, mesmo que ele não acredite naquilo, mas ele está buscando a cura, né? Então, nós temos em mãos fatos que não são tão difíceis de obter, exceto a reforma íntima, que essa é demorada, é um aprendizado, mas outros são fatos feitos de forma consciente, desde que a gente entenda a responsabilidade que temos diante do trabalho que aceitamos fazer. E, como Deus é inteligente, né? Quem de nós se interessar em fazer isso vai ser o grande beneficiado. Eu vou ter estabilidade emocional, eu vou ter saúde física, eu terei estudado, eu terei me envolvido no trabalho, no bem, eu terei preocupação com a reforma íntima. No final das contas, o passista é o grande tratado, né? Então, a vida ela é de uma beleza enorme. Tudo tem um resultado bom no final das contas, né? Com relação à prática do tratamento fluídico,
Há técnicas mais ou menos eficientes? É interessante essa pergunta. Aí eu vou acrescentar a nossa questão, a nossa informação médica, né? Na prática, o uso das mãos é fundamental. Porque Jesus fazia, porque mesmo fazia, sim. Mas a ciência já provou isso. Nós temos experiências feitas aqui no Brasil, né, do uso, por exemplo, da imposição de mãos sobre animais, em que o pesquisador colocou uma luva sobre uma gaiola e colocou a mão dele sobre a outra gaiola com ratos. Exame de sangue inicial e exame de sangue final nos dois, ele queria obter uma alteração no sistema imunológico. Onde ele colocou a luva, que tem o formato de mãos, não teve alteração no rato. Onde ele pôs a mão com a sua vontade, ele obteve o que ele quis no campo celular. Então ele provou que a mente querer e a mão funcionam. Então essa técnica não pode deixar de ser aplicada, querer e usar a mão. E as outras várias formas de imposição de mãos, passes longitudinais, passes circulares, passes transversais, que os livros todos citam. Se a gente pudesse, até onde nós tínhamos a oportunidade de estudar, todos eles são confusos. Usam termos leigos, termos que não temos, por exemplo, males do baixo ventre, pessoas que têm congestões, têm engurgitamentos, que têm abscessos. Isso são termos que não condizem com a informação. O que é engurgitamento? O que é congestionamento? O que é abscessos ou males do baixo ventre? E recomendo, nesse caso usa transversal, nesse caso usa longitudinal, nesse caso usa rotatório. Nós não temos essa informação, né? Então a gente teria que pensar que nós podemos manipular o fluido de acordo com o diagnóstico, sim. Que nós temos que usar as mãos, sim. Que nós temos momentos em que o passe tem que ser dispersivo, sim. Há informações várias que todas as doenças levam a um acúmulo energético pesado, prejudicial ao corpo. Então vale a pena sempre aplicar um passe dispersivo. E o passe depois seguido de uma imposição de mãos com ordem mental. Aí se você quiser usar longitudinal, se você quiser usar um passe transversal lento, aí vai aquele que for mais confortável para você, até que nós tenhamos informações para saber o que é aplicável, em que situação, em que paciente, qual a utilidade de cada uma dessas técnicas. Nós, pessoalmente, isso é palavra nossa, nós não temos essa informação para usar. Então, adotamos essa forma de pensar até que haja mais dados para me dar confiança do que fazer. Quanto tempo dura um passe? Isso também é muito interessante, porque, veja bem, o que é a prática habitual e o que os grandes magnetizadores estudiosos faziam. Se nós pegarmos hoje o que a ciência faz, toque terapêutico, aplicado nos Estados Unidos, no Canadá e em outros locais aí do mundo, o terapeuta, que é um profissional, cobra para aquilo, faz curso, tem que fazer prova, tem que ter diploma, eles gastam pelo menos 15 minutos em cada paciente. Mesmer gastava de 20 minutos, 30 minutos em cada paciente. Os outros magnetizadores chegavam a gastar 40 minutos em cada paciente. Paravam, descansavam e voltavam, né? Então, o tempo do passe, pensando no mecanismo em que eu tenho que ter uma tranquilização do campo pelo passe dispersivo, depois eu tenho que começar a sentir as necessidades do paciente, que eu tenho que mentalizar a emissão fluídica, que eu tenho que entrar no campo emocional, que eu tenho que mediunizar o paciente, a gente tem que ter alguns minutos a mais do que o habitual feito nas casas espíritas. Então nós temos algo a resolver, Nós temos um grupo de pessoas com doenças graves, que talvez merecessem, eu coloquei talvez, mas nós pensamos que seria necessário um passe mais elaborado, em contraposição aos passes habitualmente aplicados, que são atendimentos às necessidades emocionais das pessoas, muitas delas não precisariam do passe. Então nós estamos colocando uma coisa para ser resolvida junto às casas espíritas. Eu não tenho a resposta, né? Mas tem uma resposta: quem está realmente doente, seria o ideal um passe mais prolongado.
para que eu pudesse estabelecer o elo mediúnico. O que nós temos de comprovação disso, além do dado histórico de que Mesmer, de que os magnetizadores que escrevem livros comprovando a sua eficácia mostraram com o tempo, ou o próprio toque terapêutico? O passe é uma manipulação fluídica objetivando o bem, a cura. Mas a natureza, a vida é uma só. A manipulação fluídica pode ser feita para adoecer ou para curar. Os espíritos que nos conduzem, a todos nós, nossos mentores, muitas vezes nos aplicam passe para nos adoecer. Doenças auxílio. André Luiz tem várias informações. O que eu estou querendo levantar? O que nós estamos querendo levantar com isso? A obsessão é a mesma coisa, é uma manipulação fluídica de uma mente que quer, de uma mente que persiste, de uma mente que demora em cima de uma mente que aceita e que muda o campo celular. O objetivo do agente é obter doença. No nosso caso, é obter saúde, mas o mecanismo é o mesmo. O que caracteriza, vamos entre aspas, o sucesso do adoecimento pela ação obsessiva? A persistência e o tempo. Então, se nós aprendêssemos na obsessão que se eu quiser me dedicar, me interessar, gastar tempo e repetir, eu transformo. Então, o tempo, o elemento tempo, ele é um fato importante na ação terapêutica. Nós temos que achar uma maneira de achar um trabalho que possa satisfazer as necessidades de cada um que busca a casa espírita. Então, o tempo fica aí, essa proposta, um tempo maior para quem realmente está com a doença, seja ela orgânica ou mental. E há um limite ou um mínimo, assim, quantos passes devem ser ministrados num paciente e quantos podem ser aplicados pelo passista em uma sessão? Bom, do ponto de vista do nosso raciocínio, nós aplicaríamos passe no paciente enquanto ele precisar. Qual que é o critério disso? Eu posso perguntar para a casa espírita, aqui se aplicam quantos passes? Aqui é 5, 10? Baseado em quê? Qual que é o raciocínio que a casa faz para falar agora já chega? Só tem um. A resposta é terapêutica. Então, enquanto houver doença, há necessidade do passe. André Luiz mostra lá no livro No Mundo Maior o caso da 10ª vez em que eles suspenderam o passe após 10 aplicações de passe pelos espíritos desencarnados num determinado irmão, porque esse irmão não queria se submeter à reforma íntima. Mas é uma visão diferente da nossa encarnado. Então nós temos como proposta, enquanto houver doença, há passe. Do passista, quantos passes eu posso dar? Aí existe uma confusão na literatura. Algumas literaturas falam assim, o passista recebe para doar. O passista não se cansa porque ele está reposto. Isso é verdade? Mas eu estou doando o fluido vital. Quando Jesus cura a filha de Jairo, que era um processo de letargia por escassez de fluido vital, ele forma uma equipe de passe. Ele, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, fecha a porta do quarto formando uma cabine de passe, porque precisava de um pool de energias para pôr aquela menina de volta à vida. O que quer dizer assim, um sozinho não daria conta. Então eu tenho passes de doenças orgânicas que eu vou me esgotar nesse passe se realmente doar energia. Então, para mim, eu dei um passe e acabou, não posso dar mais, porque eu não tenho mais o que doar. Então o passista vai se sentir, eu consigo dar mais? Não adianta ser bonzinho. Se você está cansado, pelo menos do ponto de vista da doença orgânica, você deu o que podia dar naquele dia. Depois você vai repor isso pelo descanso e pela alimentação, como Jesus ordena lá na cura da filha de Jairo, dá-lhe de comer, no Evangelho de Lucas, que a menina precisava de fluido vital que tem na alimentação. Então o passista vai julgar, eu consigo continuar? Porque há uma fadiga. Mesmo que os desencarnados participem nos repondo o fluido perispiritual, mas o fluido vital, esse tem aqui no mundo físico, que o desencarnado não pode me repor. Então há uma fadiga, sim. O passista vai ter a responsabilidade de se julgar em condições ou não de continuar. E o paciente receberá um tratamento até que seja curado, melhorado
ou até que ele venha à desencarnação numa condição emocional e perispiritual melhor. E além dessa fadiga, há impedimentos ao passista em sua atividade? Essa é uma questão, nós já podemos comentar um pouco. O passista vai ter que se analisar. Eu estou me sentindo bem emocionalmente? Porque tem uma energia do corpo mental, tem uma energia do corpo emocional. Eu consigo me concentrar em condições de estar focado no nosso irmão que precisa? Veja bem, porque nós estamos com uma coisa muito séria na nossa mão. Eu estou tratando quem sofre. Então não é teatro, não é ser bonzinho. A pessoa que me procura no meu consultório quer sair dali com algo que resolva o seu sofrimento. E o passista é um médico da fluidoterapia. Então ele tem que se perguntar se eu estou em condições de fazer o meu trabalho, se eu me preparei adequadamente, se eu estou fisicamente bem, emocionalmente bem, se eu estudei a situação, se eu estou à vontade diante do paciente, se eu estou à vontade, se eu estou incapaz de ajudar. Porque, veja bem, a capacidade que nós temos. Nós temos, com essa prática, iniciando a medicina, que vai ser a medicina do futuro, que vai ali associar a alopatia, a homeopatia, outras formas de medicina complementar e a fluidoterapia, né? Então, isso só terá um sucesso se nós entendemos a responsabilidade que nós hoje temos no meio espírita de começar a implantar a medicina do futuro, né? A casa espírita é o grande complemento, porque Jesus diz assim: curai os enfermos e pregai o evangelho do reino. Então a casa espírita é que vai complementar a cura dos nossos pacientes e de nós mesmos, e colocando em nós a informação da cura. E dependendo da compreensão disso que nós estamos falando, nós podemos imaginar o seguinte: se o grande remédio é a transformação interior, e o que faz a transformação interior é o esforço próprio, auxiliado pela informação, a palestra espírita é o grande transformador. Então, o hábito de retirar as pessoas do auditório para aplicar passes, ele será produtivo? André Luiz dá uma informação de que todas as pessoas que vão à casa espírita recebem o passe espiritual. Todas. Nós estamos agora, nesse momento, recebemos aqui uma casa espírita nesse momento. Qual a necessidade de retirar alguém que não solicitou o passe para ir tomar passe? Tirando dele a oportunidade da informação que vai evoluir, não é só curar aquele espírito que está ali. Então o passe nesse momento, ele pode ser perguntado, ele é útil, ele é eficaz? Ou a tática, ou o hábito da casa de solicitar passe para todos não está tirando do espírito a oportunidade de crescer? Nós estamos então propondo uma análise dos hábitos das casas espíritas. Reservar o passe para quem precisa, veja bem, ou para quem solicitou. Porque isso significaria que, ao invés de numa casa ter 30 pessoas para tomar passe, obrigando a casa a gastar 1 minuto com cada um dos pacientes, nós teríamos, por exemplo, 5 ou 6 pessoas que poderiam ter um passe mais sereno, mais calmo, com o passista não pressionado pelo fator tempo, com benefício real para aquele que precisa. A nossa colocação ela tem que ser vista de uma forma ampla, que nós não estamos criticando a ninguém. Muitos dos nossos irmãos, que são vistos andando como se estivessem todos muito bem, mas podem estar com sofrimento emocional, por isso pedem o passe. A tarefa talvez seja de informação, colocando uma responsabilidade nas pessoas na solicitação do passe. Isso pode ser feito em pouco tempo. Para aqueles que se sentirem com distúrbio emocional ou físico, solicitem o passe. Mas aqueles que não estiverem com uma dificuldade, que eles não pudessem perceber que eles estão buscando algo que eles não estão precisando. Você doa, segundo Kardec, de quem tem mais para quem tem menos. Quem está bem não tem o que receber em termos de fluido.
E o que ele precisa, então, é uma capacidade interior de absorver aquilo. E do ponto de vista terapêutico, isso pode ter também uma implicação. Muitos de nós, às vezes, vamos estar ali com alguma angústia, com alguma aflição, e podemos, ao ter essa informação, alguém sofre mais do que eu, pensar o seguinte: eu dou conta de superar isso aqui. Então a casa espírita não estará sendo uma muleta, mas estará permitindo que o indivíduo cresça em convicção dele ser capaz. Isso pode ser pensado também na questão dos passes fora da casa espírita. Em que situações que eu vou fazer isso? Só se a pessoa não puder vir à casa espírita. Porque se a pessoa sai da sua casa sentindo mal, toma banho, troca de roupa, pega carro, pega ônibus, pega táxi e vai ao meu consultório pagar a consulta para o Oswaldo, que não é nada, ele não vai para um processo que é de graça, sem efeito colateral, sem contraindicação, sem overdose, todo mundo querendo o bem, uma coisa que é da natureza, e ele não vai lá porque ele não acredita. Então, o passe é reservado para aqueles que não podem ir à casa espírita, que talvez pudesse poupar muito trabalhador que é ocupado em passes domiciliares para pessoas que poderiam se deslocar. Do ponto de vista psicológico, tem que ser pensado também que você ir à casa de alguém que pode se deslocar, você pode estar colocando nele uma situação psíquica de pouca energia ou de doença grave. Eu precisei que viessem aqui porque eu não estou bem. Então, cada atitude nossa tem que ser pensada e pode ser, na nossa sugestão, ser repensada. Passe para quem realmente está necessitado. E o grande tratamento é a reforma íntima pela informação e não pela manipulação fluídica por outros que são feitos, por outras pessoas que estão fazendo em nosso benefício. Oswaldo, nós agradecemos seus esclarecimentos, suas informações, sua participação aqui. Nós aqui queríamos agradecer, pedir perdão pelas nossas falhas, pela nossa falta de conhecimento. Se algo que nós falamos tiver trazido algum constrangimento, nós estamos querendo ajudar. E se alguém quiser nos dar retorno, nós estamos receptivos e gostaríamos de ter o retorno para nos auxiliar também. Muito obrigado. Agradecemos também a participação de todos que acompanham o Espiritismo BH. Até a próxima! Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.